Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez com mais um tema de redação, agora aproveitando um pouco desse contexto de coronavírus e todas as discussões que envolvem esse processo. No caso específico do tema de hoje, sempre que a gente pensa em temas estilo Enem, o nosso recorte vai vir para o Brasil. Então a nossa discussão está focada especificamente na realidade brasileira, mesmo a gente sabendo que essa situação é uma situação global. Então, em alguns momentos da nossa discussão, nós vamos mencionar outros países, lembrando que o nosso foco sempre será Brasil, beleza? O que é importante que você faça? Antes de começar a sua discussão, você precisa entender o seu enunciado. Você precisa olhar as palavrinhas mais importantes do seu enunciado para que você perceba qual é o possível recorte do tema. Esse tema, inclusive, está lá no Drive. Se você ainda não leu a proposta, dá pause no vídeo, vai ler a proposta e daqui a pouco você volta para ver toda essa interpretação do tema. O que é importante que você perceba? Primeiro, quais são as palavras mais relevantes? Uma delas, desafio. Por quê? O desafio de se encontrar o limite entre o salvamento de vidas e a manutenção econômica no Brasil em tempos de pandemia. Você percebeu que esse enunciado é um enunciado muito grande, mas o Enem também não poupa espaço na hora de fazer enunciados muito longos. Lembre-se, por exemplo, de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, ou seja, o Enem não poupa espaço, e aí você tem que pegar as palavras mais importantes. É importante que você veja a palavra desafio. Quando a gente já tem no enunciado essa palavra, significa que o foco no nosso texto estará em torno dos problemas gerados naquela situação. Depois, limite entre o salvamento de vidas e a manutenção econômica, ou seja, o nosso foco, o nosso debate, a nossa discussão está em torno de um possível ponto de equilíbrio que a gente precisa encontrar no nosso país, ou seja, o equilíbrio entre as vidas que serão salvas e o aspecto econômico de fato. Esse é o ponto que a gente precisa chegar na nossa redação. E quando fala, no Brasil em tempos de pandemia, é basicamente uma contextualização de qual momento a gente está tratando na nossa redação. Nada além disso, tudo muito tranquilo. Em síntese, analisando e reanalisando o enunciado, quais são os problemas para a gente conseguir equilibrar vidas e economia nesse contexto do coronavírus? É basicamente essa a nossa discussão. É um tema relativamente polêmico, visto que nós temos vários debates diferentes em torno desse assunto e vários pensamentos diferentes em relação a essa questão. Lembrando, você pode ir para o caminho que você quiser, lembrando que, claro, você não vai de jeito nenhum, por exemplo, ferir os direitos humanos. Não ferindo os direitos humanos, estamos num caminho super razoável. O que você tem que pensar, Primeiro, o que os motivadores trazem para nós? A partir da leitura dos motivadores, a gente já consegue perceber qual seria a discussão que a gente poderia trazer na nossa redação. O primeiro motivador fala sobre o pacote econômico dos Estados Unidos, o que os Estados Unidos estão fazendo de fato para tentar combater a pandemia no aspecto econômico. O segundo motivador mostra o pacote econômico brasileiro, que é muito mais tímido que o pacote dos Estados Unidos. No terceiro motivador, a gente tem um debate falando literalmente dessa discussão e dessa dificuldade entre a economia e o salvamento de vidas, ou seja, esse ponto de equilíbrio que tem sido algo muito difícil. E o texto 4 mostra para nós aquela campanha do governo que foi muito polêmica, falando que o Brasil não pode parar, e depois uma reconstrução daquela campanha, e aí remetendo de certa forma à escravidão e obviamente aos benefícios, às benesses das classes mais altas. E aí a gente já consegue perceber, somando o enunciado aos motivadores, qual é o tipo de debate que a gente tem que trazer para esse tema especificamente. O que a gente tem que pensar então? Bom, como argumentos e repertórios, eu levantei algumas questões que são relevantes para você. Claro que você não precisa usar exatamente os mesmos argumentos, as mesmas ideias, mas eu estou levantando para vocês algumas possibilidades que ficariam muito legais no seu texto. Por exemplo, o baixo investimento que a gente tem hoje no Brasil na economia. A grande discussão é, nós temos alguns especialistas que dizem, olha, é necessário que a gente permita a grande circulação da população, porque isso iria beneficiar a economia.
Não, isso não iria beneficiar a economia. Por quê? Se a gente tem um baixo investimento na economia, a gente não vai conseguir ter essa economia se reerguendo, nem se a população estivesse nas ruas. Porque se a gente for pensar, gente, olha só, os Estados Unidos fizeram um pacote que liberou 2 trilhões de dólares para o investimento na saúde. Inclusive, ele foi chamado por muitos até de Plano Marshall da Saúde, que cabe até como repertório sociocultural para vocês, para quem lembra do Plano Marshall como uma tentativa de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os Estados Unidos fizeram esse investimento de 2 trilhões, no Brasil nós temos até agora um investimento de 43 bilhões apenas. É um investimento muito menor em aspectos econômicos. Como que a gente pode pensar, então, que o país está preocupado de fato com a economia? Nem a economia tem tantas garantias como de fato deveria ter. É importante que você pense num outro debate que tem sido muito relevante, que tem sido muito tratado na mídia ultimamente. É a questão de qual tipo de isolamento que a gente tem que ter. A gente tem que ter um isolamento vertical ou um isolamento horizontal. A diferença entre eles, imagino que você até já saiba, porque esse debate tem sido muito comum. O isolamento vertical seria uma tentativa de isolar somente as pessoas que são de um grupo de maior risco, ou seja, você vai isolar idosos, diabéticos, pessoas com câncer, pessoas que têm, na verdade, o maior risco de vida caso contraiam o corona. E o isolamento horizontal é basicamente a seguinte ideia: nós vamos isolar toda a população, que aí a gente consegue reduzir as curvas da doença e o sistema de saúde vai conseguir absorver todas as demandas ao longo do tempo, mesmo que esse tempo tenha que ser um tempo um pouco maior, mas seria o suficiente para o sistema de saúde conseguir suportar. A grande discussão é que hoje no Brasil nós temos setores que defendem esse isolamento vertical e falam assim, olha, se a gente tivesse isolamento vertical, a gente vai ter o restante da população trabalhando. E aí, a partir do momento que a gente tem um restante da população trabalhando, a gente consegue ter o maior equilíbrio econômico. Mas, de acordo com os setores da saúde, essa ideia é uma ideia muito ruim, porque não adianta nada você tentar isolar um determinado grupo se as pessoas que não estarão isoladas encontrariam posteriormente com os indivíduos que estão em isolamento. Então a gente poderia ter, de certa forma, um contágio acontecendo com uma frequência muito grande e vários indivíduos que poderiam ser prejudicados ao longo desse processo. Concorda? E aí é muito interessante quando a gente fala sobre esse tema, porque quando a ideia do governo pode parecer a ideia de que as pessoas têm que voltar logo para trabalhar, é uma ideia que coloca muito em xeque o próprio conhecimento relacionado à área da saúde. Porque se nós sabemos que com esse isolamento vertical seria possível que muitos indivíduos contraíssem a doença, a gente não estaria resolvendo nada. E o aspecto econômico, para que a economia no Brasil continue funcionando, seria necessário um investimento infinitamente maior do que o investimento que está sendo oferecido tanto para a população quanto para as grandes empresas. A gente vai até discutir o que poderiam ser soluções para que a gente pudesse ter uma grande mudança nesse quadro. Tem um cara que é muito legal, ele chama Rutger Bregman, ele escreveu um livro que chama Utopia para Realistas, e você pode colocá-la na sua redação como repertório sociocultural. Esse livro, ele discute sobre um contexto que nem diz respeito diretamente às situações de pandemia, mas ele discute sobre a sociedade vivendo em um contexto, digamos, normal. E ele conta, basicamente, os progressos obtidos nessas sociedades quando o Estado faz um tipo de transferência de renda para a população. E nesse livro, a gente não está falando de programa de transferência de renda como um Bolsa Família, não, que às vezes vai dar 300, 400 reais. Não, estávamos falando, nessa obra, ele discute sobre transferências de renda mais vultuosas, assim, uma coisa de colocar o que seria proporcional a 4, 5 mil reais na mão dos indivíduos para que eles sobrevivessem mesmo sem trabalhar. Pessoas que às vezes estavam desempregadas, que não tinham boas condições financeiras e que precisavam de algum tipo de apoio do Estado. Nesse livro é discutido sobre essa tentativa em vários momentos em diversos países do mundo. E ele levanta que o resultado tem sido extremamente positivo nos países que fazem esse tipo de investimento. Nós temos reduções na taxa de violência, nós temos reduções relacionadas à questão de atendimento médico, nós temos uma maior harmonia social. Os indivíduos que recebem esse tipo de incentivo, diferentemente do que muitos imaginam,
eles não vão ficar, por exemplo, preguiçosos e sem vontade de trabalhar. Muitos indivíduos que recebem desse tipo de recurso, eles conseguem melhorar a autoestima, eles conseguem buscar novas oportunidades de trabalho e quando conseguem, eles inclusive, muitas vezes, entram em contato com o próprio governo, pedindo para que haja o cancelamento do benefício, porque ele já conseguiu, com recursos próprios, a própria sobrevivência. Para que eu estou falando sobre tudo isso e para que eu estou discutindo sobre esse livro? Para que a gente perceba que é necessário que a gente tenha um investimento maior na própria população em momentos de crise econômica. Não adianta a gente ter um pacote, por exemplo, que ofereça para os indivíduos somente R$600 por mês para os trabalhadores informais e para as pessoas que não vão ter nenhum tipo de garantia agora. Se a gente for comparar, os Estados Unidos, nesse pacote muito mais ambicioso que o brasileiro, o objetivo é oferecer $1.200. Qual a diferença entre R$600 e $1.200? Nós já percebemos uma desproporção considerável em relação aos investimentos feitos por cada país. Será que se a gente conseguisse oferecer, então, uma quantidade maior para os indivíduos, seria possível que a gente conseguisse ter um crescimento econômico futuro muito maior do que se a gente retirasse esses recursos? Será que se a gente investisse mais no cidadão, a gente não conseguiria ter muito mais retorno econômico do que se a gente tentasse colocar todo mundo hoje para trabalhar, ou pelo menos a parcela, que não é grupo de risco para trabalhar? Pois é, o interessante é a gente pensar nessa medida de isolamento social e depois investimento econômico para que a gente consiga recuperar determinados setores da sociedade que vão invariavelmente sofrer com os impactos. Pensando nisso, nós precisamos, claro, de propostas de intervenção. Essas propostas que eu trouxe para vocês, todas elas foram retiradas da OCDE. A OCDE, inclusive, sugere que essas medidas sejam tomadas para tentar minimizar os impactos da crise. Eu coloquei aqui para vocês como agentes das suas propostas, tanto o governo federal quanto o Ministério da Economia, que seriam, de fato, os responsáveis por colocar essa proposta, colocar essa ideia em prática. Primeira ideia, o maior investimento em exames, para que a gente possa descobrir quem são as pessoas que estão realmente com coronavírus ou não, para que haja de fato um tratamento, e um investimento maior nos EPIs. Os EPIs são os equipamentos de proteção individual, você deve estar escutando isso muito na mídia também, que muitas vezes estão em falta nos hospitais brasileiros e muitas pessoas têm tido dificuldades para conseguir esses recursos e até mesmo para que os médicos possam trabalhar com qualidade. É importante que tenha esse investimento em EPIs para que a gente tenha um sistema de saúde funcionando sempre com muita frequência e para que os profissionais da área da saúde consigam desempenhar bem o trabalho. Outra coisa importante seria essa política de transferências de recursos acontecendo com um valor maior e de uma maneira mais, digamos, ambiciosa para a população, com os indivíduos conseguindo valores maiores e, consequentemente, reduzindo o impacto econômico na vida das pessoas no Brasil, principalmente pessoas de classe média baixa e classe baixa, para que esses indivíduos consigam sobreviver, mesmo com toda a variação econômica que invariavelmente vai ocorrer no nosso país. E, por último, o adiamento da tributação. Essa tributação que eu estou falando, gente, seria o adiamento da tributação das empresas. É importante que as pequenas e médias empresas consigam sobreviver no país, porque hoje elas são responsáveis por empregar grande parte da população. Se a gente consegue fazer o adiamento da tributação dessas empresas, a gente consegue ter uma realidade que, de fato, muitas das empresas continuarão existindo e, consequentemente, empregando pessoas. Nós precisamos investir em pequenas e médias empresas e nos próprios cidadãos para que a gente consiga, a longo prazo, superar essa crise, mantendo, obviamente, a saúde dos indivíduos. O objetivo precisa ser, e a melhor ideia para o seu texto, é de que a gente tem que tentar manter o máximo possível de vidas e, ao mesmo tempo, intensificar bastante esse processo de recuperação econômica, que nós já sabemos que nós vamos passar por esse problema e que isso será um grande desafio para a sociedade brasileira. Se a gente consegue equilibrar essas duas questões, a gente consegue minimizar uma crise que, de fato, já chegou e que tende, inclusive, a incomodar ainda mais os brasileiros. Beleza, pessoal? Para mais dúvidas, escreva para mim nos comentários, não deixe de se inscrever no canal do QI e a gente continua conversando no próximo tema, beleza? Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!